Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, porém desejando melhorar a cada dia. Eu quero nesse vídeo te fazer uma pergunta. Se você estiver numa BR e você está andando na velocidade permitida, porém tem alguém que está andando um pouco mais devagar, ou bem devagar, não importa. Mas se está andando mais devagar que você, automaticamente você vai passar por essa pessoa e vai avançar seguindo. A minha pergunta para você é nesse vídeo: se você precisar falar com muita urgência com essa pessoa que você passou por ela, você vai parar na primeira oportunidade, aguardar essa pessoa passar e você vai seguir o ritmo dessa pessoa e pedir para que ela avance um pouquinho dentro da possibilidade dela, do carro dela? Ou você vai falar, não, eu vou seguir em frente, quando der a gente se encontra, a gente conversa. Porém, o que você precisa falar com essa pessoa é muito importante para você e para ela também. O que eu quero dizer com essa pergunta? É sobre o casamento. No casamento, eu desconheço, ou pelo menos não estou lembrando agora, de duas pessoas que são muito adiantadas, eu esqueci a palavra agora, ou duas pessoas que são muito paradas. Eu não conheço, ou pelo menos não estou lembrando. Normalmente no casamento um é mais devagar e o outro é acelerado. Então, assim, minha pergunta é: quem é você no casamento, para você que é casado ou que está namorando? Temos que tomar esse cuidado também. Você é a pessoa acelerada, é o carro que passa muito rápido? Ou você é aquele mais devagar, aquela mais devagar que o carro vai seguindo ali? E aí, se você é o devagar e precisa falar, você precisa avançar um pouquinho dentro da sua naturalidade, dentro daquilo que você é. E se você é muito acelerado, você que vai ter que procurar um estacionamento, aguardar essa pessoa aproximar e vocês seguirem juntos. O que eu quero dizer com isso? No casamento é dessa forma. Se nós quisermos nos encontrar e equilibrar essa balança do casamento para que as coisas se encaixem, é preciso aquele que acelera demais, aquele que quer fazer tudo muito rápido, ele volte um pouquinho, e esse que é muito devagar, ele entenda que é difícil para o outro também ficar todo momento esperando. Então, por isso a necessidade de um avançar um pouco, é sair desse comodismo, não, eu sou assim, não vou mudar, mas aquele que é muito avançado entender que é preciso voltar um pouquinho para seguirem juntos. Então, aquele que anda muito devagar, ele precisa passar a andar um pouco mais rápido, dentro daquilo que ele pode fazer, sem deixar de ser ele mesmo, ou eu vou fazer para o outro. Quando nós começamos a deixar de ser nós mesmos para agradar o outro, nós perdemos a identidade. Não é essa a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é dizer: você é devagar, então você pode fazer um pouco mais do que você tem feito. E você que é muito acelerado, você pode retroceder um pouquinho sem deixar de ser você, sem perder a sua identidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre falo em alguns vídeos que eu sou muito acelerada e meu esposo é muito devagar. E por muitas vezes nós brigamos por causa disso. E em eu fazer o reprocessamento, eu mesmo ir fazendo reprocessamento na questão da terapia, por eu ser terapeuta, eu tenho entendido algumas questões e aí a pergunta é: por que o outro não acelera, né? Ou aquele que é devagar, por que aquele que acelera não diminui? Então fica esse impasse. E a gente sempre acha assim, o outro é que tem que mudar. Mas na verdade, os dois precisam mudar. E uma coisa que eu falo também, quando o carro vem na mesma direção, alguém precisa desviar ou parar. Parar não vai adiantar, precisa desviar. Então, às vezes nós precisamos tirar o foco daquilo que a gente está vivendo e se perguntar o que eu posso fazer para melhorar esse relacionamento. Igual eu já comentei em algum vídeo que o Geraldo e eu estamos planejando de fazer um vídeo juntos sobre dificuldades no relacionamento. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava conversando, discutindo relação, né? Domingo. E ele pediu licença e depois voltava e ele não voltou. Pensei, eu também não vou falar, não vou cobrar. Só que eu não fiquei bem. E aí ontem à noite eu conversei com ele e ele disse: pois é, mas eu pensei em te agradar, fazer o melhor para você ver que eu estou melhorando nessa área. E eu disse para ele: mas eu gostaria mais que você voltasse, continuasse a conversar, ou pelo menos falar: vamos parar por aqui que a gente não está encontrando uma solução e depois a gente retorna. E não foi isso que aconteceu. E eu estava dizendo para ele sobre isso. Se eu já falei para ele as coisas que eu gostaria que ele mudasse,
é melhor, ao meu ver, que ele falou, eu não consigo fazer além do que isso aqui. Então ele iria me esclarecer qual é o limite dele. Mas na cabeça dele, me agradar seria, eu vou me esforçar para fazer o que agrada a ela. Então ele estaria se esforçando, porém ele não conversou nada comigo. E aí tinha uma garrafa azul dos meninos na mesa, né? Eu disse para ele, ó, essa garrafa aqui é azul. E se eu disser para você, olha, eu não gosto de garrafa da cor azul. E aí você já estaria sabendo que eu não gosto, iria facilitar para você me dar uma garrafa de qualquer outra cor. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo? Às vezes, você que é casado está tentando agradar a sua esposa, ou você, esposa, tentando agradar o seu esposo, mas você não parou para ouvir de fato o que o seu esposo ou a sua esposa vem te dizendo no decorrer do tempo de vocês juntos. Então, antes de você desejar esforçar para agradá-la ou agradá-lo, primeiramente passa a ouvir mais. Ouvir e avaliar o que é possível você mudar, porque é claro, igual nós estávamos conversando ontem, nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não podemos nos doar tanto a ponto de nós nem reconhecermos, mas nós podemos melhorar para oferecer algo que o outro está pedindo, que não vai nos fazer perder a identidade. Por outro lado, vai nos trazer um casamento mais agradável ainda. Então, ontem eu estava pensando sobre isso. Ao invés de nós queremos agradar o outro da maneira que a gente acha que vai fazer melhor, por que não perguntar, esposa, o que você gostaria que eu fizesse? E dentro daquilo que o seu esposo e a sua esposa dissesse, você iria mudar conforme a sua capacidade, de bom grado, de esforço, porque também não adianta, eu vou fazer só mais ou menos. Não, nós temos que nos entregar na totalidade. Mas qual é essa totalidade? É uma totalidade que eu me ofereço, que eu desejo mudar, sem perder a minha essência, sem perder quem eu sou, sem perder meus princípios, sem deixar de ser ou fazer aquilo que eu acredito ser o certo. Igual eu disse para o meu esposo, algumas questões, por exemplo, na terapia que eu estava fazendo, me autorreprocessando, eu percebi que eu ser acelerada demais, olha que curioso, eu impeço que ele seja o marido que eu desejo. Porque eu sempre resolvi tudo na minha casa, na casa da minha mãe. Por exemplo, uma fiação que estava lá com problema, eu ia lá arrumava. Uma cerca que estava com problema, eu ia lá me arrumava. Porque o meu pai, ele é bem devagar. A minha mãe arrumava as coisas. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo coisas de homem, pintando a casa. E minha mãe não tinha tempo ruim com ela. E não há problema nisso. Porém, quando você quer e espera que o marido seja o que a Bíblia diz, que é o cabeça, que é aquele que comanda, e aí você fica frustrado. Mas por que o marido não faz? Porque você vai lá e resolve tudo. E aí eu tava conversando e pensando sobre isso. Como eu cresci brigando por causa dos meus irmãos, defendendo meu pai, muitas vezes porque meu pai é muito calmo, muito na dele. Ele faz o que ele quer, mas meu pai é muito calmo. Então, na minha cabeça, as pessoas estavam abusando dele. Então, eu ia lá fazer o quê? Defendia o meu pai. Então, eu cresci é, antes que a pessoa falasse algo, eu já me antecipava para se defender ou para. Eu esqueci uma palavra agora que a gente usa muito de. A pessoa já está pronta, então qualquer coisa que o outro vai falar, a pessoa já rebate, porque ela não espera nem ouvir. E eu, ontem fazendo isso, esse reprocessamento, eu estava refletindo sobre isso. Eu desejo que o meu esposo, ele comanda de fato, mas eu não dou esse espaço para ele. E o interessante é que sábado eu fui na Gávea com a minha irmã e com os meninos, enfim. E lá tinha uma criança, e essa criança foi brincar com o Arthur. E essa criança, eu falei, Arthur, vai brincar com o coleguinha e tal. Só que o menino, ele simplesmente chegou e começou a oprimir o Arthur. Tipo, como é que você chama? Fala o seu nome todo. E ele não esperava o Arthur responder. Ele foi, tipo, que sufocando o Arthur. Eu me senti sufocada com aquela criança. Ele foi falando, fala o seu nome. Não, eu quero o seu nome todo. E que o meu pai, fala o nome do meu pai todo. Ele foi falando assim, do jeito que eu tô falando. Acelerado, e o Arthur foi encolhendo.
Falei, Arthur, fala pra ele que você não vai decorar o nome do pai dele e que é pra vocês brincarem, porque eu fiquei incomodada com a agitação daquela criança. O problema da criança? Provavelmente não. É um pai, uma mãe que não consegue ouvir essa criança, então ela tem, ou então que cobra demais essa criança que decore tudo. E aí aquela criança foi falando, fala o seu nome. E o Arthur entrou no brinquedo, o menino entrou atrás e pressionando o Arthur. Falei, Arthur, chama ele para brincar, então você vai brincar sozinho. Eu senti mal com aquilo sendo adulta. Então, assim, o que eu vi? Porque toda a experiência a gente precisa trazer para a vida da gente, né? Eu percebi que eu sou essa criança que sufoca a outra. Eu desejo que o meu esposo faça algo e ele é capaz de fazer, porém no tempo dele. Só que com essa minha aceleração de eu resolver tudo, eu não consigo esperar o tempo dele. Eu vou lá e faço. E isso a gente vai fazer 25 anos de casado. Isso trouxe para mim muitas frustrações, porque eu esperava algo dele, ele não fazia no tempo que eu julgava eficiente, eu ia lá e fazia, porque eu sempre fui bem resolvida em algumas questões. Só que não adianta eu ser bem resolvida nas coisas que eu faço quando, enquanto mulher, eu me sentia frustrada. Eu me senti muitas das vezes rejeitada, porque se ele não atende aquilo que me agrada, eu fico rejeitada. Mas porque eu estou agindo como um homem, eu estou tipo que batendo de frente no sentido de que sem perceber, todas as vezes que eu ia lá e fazia, eu estava dizendo para ele: eu não preciso de você, eu faço tudo sozinho. Então, isso o homem vai recuando, ainda mais quando este homem ele resolve as coisas muito bem pensado, muito bem planejado e devagar. E devagar. Não tem como eu mudar a identidade dele. E aí, quando eu descobri isso, 25 anos que a gente vai fazer de casado, e olha que a gente já descobriu muita coisa, já melhorou muita coisa. Mas enquanto a vida, a mudança, né? E aí eu fiquei pensando, gente, é bom compartilhar porque de repente você está vivendo isso no seu casamento, no seu namoro, você quer mudar o outro. Porque mudar o outro é a coisa melhor que existe no mundo. Mudar o outro é dizer, olha só, você precisa fazer isso, porque você já vem com a carta pronta para a pessoa fazer. Mas e mudar você, o seu jeito? Se você é devagar demais, você acelerar um pouquinho. Ou você acelerar demais, retroceder um pouquinho. É muito difícil. E aí ficou nesse impasse por muitos anos. Ah, eu preciso que você avance mais. Mas eu ia lá e fazia. E aí, mas eu não posso deixar de fazer porque senão você não faz. Eu já experimentei esperar o tempo dele. Porque cada um de nós somos únicos. Podemos e precisamos melhorar, mas nós não vamos ser o que o outro planejou para que nós sejamos. Nós vamos ser a nossa melhor versão, nós vamos mudar de bom grado sem perder a identidade. Isso é muito importante dizer, porque tem homens e mulheres perdendo a identidade para agradar o outro, deixando de viver. Vai entrar em depressão do mesmo jeito, vai sofrer do mesmo jeito. Então, eu vou retroceder a ponto de que eu não perca a minha identidade. Ele vai avançar a ponto que ele não perca a identidade dele para nós nos encontrarmos e seguirmos juntos, mesmo sendo um, como a Bíblia diz e eu acredito, mas nós vamos seguir sendo indivíduos. Somos um em Cristo, mas nós somos indivíduos que pensam diferente. Nós vamos o quê? Unir esse pensamento e equilibrar esse pensamento onde há o respeito e onde há o equilíbrio para seguirmos juntos sem um afligir o outro. É fácil? Não é. Eu vou fazer 25 anos de casado agora em dezembro. E olha as coisas que eu estou percebendo agora. O que eu corri atrás essa vida inteira de conquistar, que é ele resolver as coisas, eu estava indo lá na frente resolvendo tudo. Ainda mais quando a gente trabalha e tem o salário da gente. Então, olha que complicação. Uma coisa tão simples que é, eu preciso esperar o tempo dele. E ele precisa avançar um pouco. Se eu quero que ele seja aquele homem que resolve as coisas como a Bíblia diz que é, e a mulher é a submissa, a mulher frágil, mas que edifica a casa, eu preciso edificar a casa, porém com mais delicadeza. Olha que situação, né? Eu delicado, mas tudo bem. Eu preciso ser mais ponderada na palavra, mas na hora de corrigir os meninos, na hora de fazer as coisas, eu preciso entender. É, por mim, eu já estaria lá na frente, não sei quantos quilômetros de distância. Mas ele tá aqui, tá tudo bem. Eu vou voltar um pouquinho, não tem problema. Ele vai avançar um pouquinho. Esse carro que eu comecei falando, esse carro que passou lá 100 por hora, e tá tudo bem que a placa tá dizendo que pode a 100 por hora, mas o outro quis vir a 60 por hora. Aí eu vou ter que parar no acostamento onde pode parar,
porque eu não entendo de trânsito, não, sabe? E eu vou parar, vou ter que esperar esse que tá a 60 por hora, vou seguir, eu tô precisando falar com você, vou encostar e vamos conversar. Assim é um casamento. Se você tá passando aí a 100 por hora nas BRs aqui é permitido, mas quem você está, o seu namorado, a sua esposa, o seu esposo está indo a 60, encosta em algum lugar seguro e chama para uma conversa e fala, olha, vamos avançar um pouquinho, chega nos 80, que aí não é nem 60 e nem 100, é 80, vamos entrar no equilíbrio aí. E é assim que funciona. É simples, mas dá uma dor de cabeça. É tão complicado, mas quem é que complica? A Bíblia tá ali, ó. Fico olhando, gente, é, quantas dicas, quantas informações. Só que também vale dizer que não é tão simples assim. É simples a entender, mas na hora de praticar é difícil porque é o nosso natural ser dessa forma. Então a gente precisa reaprender, né? Então vai ter momentos que quando a gente pensar já tá lá no 100 de novo, aí a gente vai ter que estar sempre retrocedendo. Então é sobre isso que eu queria falar com você. Espero que você esteja bem, mas que você pode melhorar, seja retrocedendo ou avançando, mas o que importa é que você viva feliz no seu casamento. A palavra do Senhor diz que até que a morte separe, mas infelizmente vai ter situações que não vai dar para esperar essa situação. Por quê? Neste caminho que eu estou dizendo aqui, não serão todos que vão ter essa boa vontade ou de retroceder ou de avançar. E o outro não pode parar a sua vida por causa de alguém que é egoísta. Então, tanto avançar ou retroceder, é preciso esforço. E se o outro não quer, aquele que quer não é obrigado a ficar sofrendo uma vida inteira. Não estou aconselhando ninguém a separar, mas a ter uma conversa franca. Até que ponto você está disposto a mudar? Pelo nosso casamento, pelo bem-estar da família. Porque eu estou disposta a dar o meu melhor, e você? Então, assim, é uma conversa franca, porém sem ser escravizado pelo egoísmo do outro, ou se manter num relacionamento onde você quer mudar, mas o outro não quer, mas desde que você entenda que em algumas áreas você precisa mudar, porque todos nós precisamos mudar. Se alguém acha que não precisa mudar, o perigo já está à porta, como Deus disse para Caim, né? Que o mal já estava à porta. Então é essa a dica que eu quero deixar nesse vídeo. E uma hora ainda eu vou vir com o Geraldo, que eu acho que vai ser bem legal nós conversarmos sobre as diferenças, né? E como é que a gente vai equilibrando. E muitas pessoas, eu sempre falo, acham que eu que mando aqui por causa dessa minha aceleração. Mas na verdade eu sempre tenho que esperar ele agir. Só que aí eu sofro muito de ter que retroceder porque não havia esse entendimento da minha parte. O homem que eu desejo, ele está do meu lado. Porém, o meu comportamento me impede de ver o homem que está do meu lado. Embora eu amo, embora eu reconheço, embora eu sou grata, mas eu estou deixando de ser mais feliz do que eu sou, porque eu não reconhecia que se eu retroceder, se eu deixar de fazer algumas coisas que eu tenho feito, eu vou enxergar esse homem em ação. Então, essa dica para você. Se você está reclamando do seu marido, vê o que você colaborou para que ele seja isso que você está vendo que não agrada nele. Se você está reclamando da sua esposa, olha o que você colaborou para ela estar tendo essas atitudes com você. E retrocede e você vai ver a diferença. Então fica com essa dica e espero que você esteja bem, mas que deseja melhorar, tá bom?